Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou deixar um lembrete aqui para vocês. Se você tem intestino preso, se você tem estufamento, inchaço abdominal, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações sobre conteúdos como este. Você já fez de tudo, né, para melhorar seu intestino preso. Bebeu mais água, aumentou as fibras, fez atividade física, às vezes até tomou laxante e nada mudou? Pois é, talvez o problema não esteja ali só na alimentação, embora na maioria das vezes seja a questão alimentar a causa mais comum do intestino preso. Hoje eu vou te mostrar por que o intestino preso pode ser um sinal de algo além de simplesmente mudanças na dieta, exigindo até uma investigação um pouco mais complexa do que a maioria dos colegas fazem. Existem muitas causas que são bastante comuns que vão além da alimentação. Nem todo intestino preso tem origem ali no seu prato. Por exemplo, na constipação funcional, o intestino pode estar um pouquinho mais lento por alterações estruturais na estrutura do intestino ou alterações até mesmo inflamatórias. Outra causa importante, desbiose intestinal. O que é desbiose? São alterações da microbiota, da flora intestinal, seja ela uma alteração bacteriana ou uma alteração até fúngica, um desequilíbrio nessa flora que faz com que esse intestino não saiba exatamente como se comportar, produzindo bastante gás e fazendo com que ele fique mais retraído, mais preso. Alterações hormonais, como por exemplo, endometriose, menopausa, alterações da tireoide ou até mesmo diabetes não diagnosticado, hipotireoidismo, questões de gestação, pós-gestação, podem afetar diretamente o funcionamento do intestino, deixando ele, obviamente, mais lento. Algumas disfunções do assoalho pélvico em pacientes obesos, em pacientes mulheres que tiveram múltiplas gestações, fazem uma coisa que a gente chama de disfunção do assoalho pélvico, que faz com que o intestino não consiga ejetar adequadamente o cocô, bem ali no finalzinho do intestino, no lugar que a gente chama de reto. E doenças obstrutivas, como por exemplo, obstruções por tumores, obstruções por pólipos, doenças como, por exemplo, divertículos, que fazem com que o intestino funcione menos adequado. E uma causa bastante importante que tem a ver não diretamente com a alimentação, mas sim com a qualidade do que se come, são as sensibilidades ou intolerâncias alimentares que não são diagnosticadas. Então, muitas vezes o paciente ele tem uma alimentação adequada, porém aparentemente adequada, porém a gente vai e pede alguns exames específicos de intolerâncias, sensibilidades ou alergias alimentares que muitas vezes não são diagnosticadas ali por outros métodos. E aí, determinado alimento muito específico, que pode ser saudável para alguém, mas que pode estar inflamando esse paciente que está aqui na nossa frente, faz com que haja uma alteração estrutural no intestino, uma alteração inflamatória, fazendo com que haja mais estufamento, fazendo com que o bolo fecal fique inadequado, porque o paciente ele não consegue ter uma digestibilidade adequada para aquele alimento. Ele reconhece aquele alimento como estranho, mesmo sendo muito saudável. Exemplo mais comum de alimentos que têm sensibilidades alimentares e são muito comuns e têm intolerância é o trigo, o glúten, os laticínios, principalmente a proteína do leite, e castanhas, amêndoas, nozes e outros grãos. Quais são os sinais de alerta que você deve procurar auxílio especializado? Existem alguns sinais que a gente realmente levanta a orelha, fica de orelha em pé e nos preocupa do ponto de vista médico. Quando, por exemplo, a sua dor na barriga ela é muito recorrente, é uma dor intensa, incólica, que aparentemente não melhora com os métodos assim adequados ou os métodos mais comuns de tratamento, hidratação, fibras na dieta e atividade física. Quando se tem uma que a gente chama de sensação de evacuação incompleta, ou seja, quando você tem a vontade de evacuar, mas quando chega no vaso, o cocô não sai, ou seja, tem uma dificuldade na ejeção do cocô. Presença, obviamente, de sangue nas fezes, de muco nas fezes, de catarro, fezes despedaçadas, alteração do ritmo intestinal, hora diarreico,
ora constipado, ora em bolinhas, ora normal, ora fezes esfareladas, então isso chama demais atenção. Alteração da coloração das fezes. Fezes que normalmente são amarronzadas, passam a ter uma coloração mais amarelada, mais esverdeada ou mais clara. E uma perda de peso que a gente não consegue explicar. Então você não está fazendo nenhuma dieta, não está fazendo nenhuma programação para perder peso, e você vai perdendo peso sem nenhuma explicação. E também a perda de apetite. A perda de apetite sem nenhuma explicação também é um indicativo de alguma questão mais grave. E por que a avaliação especializada é essencial? E a maioria dos pacientes e muitos médicos abordam a questão da constipação apenas com dicas genéricas, com tratamentos que já são facilmente encontráveis na internet, como atividade física, hidratação, comer mais fibras, e os pacientes efetivamente fazem isso e não têm uma melhora. E aí, além dos exames convencionais para investigar a constipação, como por exemplo a colonoscopia, exames de imagem, ultrassom, exames de sangue comuns, nós precisamos avançar no diagnóstico da constipação. E esse diagnóstico pode ser realmente um desafio. E aí a gente sai de uma questão em que a gente olha genericamente o paciente e passa a olhá-lo individualmente, fazendo com que dentro da consulta a gente tenha vários insights, várias dicas que vêm do próprio paciente ao longo da sua vida, que fazem muitas vezes já o diagnóstico durante a consulta. Se seu intestino está gritando por atenção, não ignore, não normalize sintomas intestinais. Às vezes a constipação é só a pontinha de um iceberg de algo que está ali por baixo muito maior. Se você quiser cuidar efetivamente da saúde digestiva com bastante profundidade, entender o seu diagnóstico, entender o que está acontecendo, entender como é a sua digestão, agende uma consulta conosco. A gente se vê no próximo vídeo.